Você já parou para pensar que uma guerra do outro lado do mundo pode fazer você pagar mais caro para abastecer o carro aqui no Brasil? Pois é, o que está acontecendo agora no Oriente Médio não é só problema de americano, de israelense, de iraniano. É problema seu, meu, de qualquer brasileiro que precisa colocar gasolina no tanque, pagar a conta de luz, comprar pão na padaria. E eu vou te explicar exatamente como tudo isso vai chegar no seu bolso e por que existe uma chance real de você, em breve, pagar R$ 10 por litro de gasolina no posto. Fica aqui comigo até o final, porque essa análise vai te dar uma visão que a grande mídia brasileira ainda não está te contando de forma clara. Vamos com calma, passo a passo, do Estreito de Hormuz até o posto de combustível na esquina da sua casa. Primeiro, deixa eu te colocar no contexto do que está acontecendo. Existe um lugar no mundo chamado Estreito de Hormuz. Provavelmente você nunca ouviu falar disso antes, mas a partir de hoje você vai lembrar o nome. É um canal marítimo estreito entre o Irã e a Península Arábica, que conecta o Golfo Pérsico com o Oceano Índico. Estreito mesmo, em alguns pontos tem apenas 33 quilômetros de largura. Para ter uma ideia do tamanho, é mais ou menos a distância de São Paulo a Campinas em linha reta. Um canal minúsculo, geograficamente falando. Mas por ele passa aproximadamente 20% de todo o petróleo do mundo. 1 em cada 5 barris de petróleo que movem a economia global passa por esse gargalo. É como se toda a corrente sanguínea da economia mundial tivesse que passar por uma única veia, e alguém estivesse apertando essa veia com a mão. Pois bem, nos últimos dias, os Estados Unidos e Israel realizaram operações militares contra o Irã. O Irã respondeu, e agora ninguém mais quer passar com um navio carregado de petróleo por esse corredor, porque a guerra está bem ali do lado. Não é que o estreito foi formalmente fechado por um decreto ou por uma batalha naval. É mais sutil e mais assustador do que isso. Os próprios donos de navios, de forma voluntária, preventivamente, decidiram parar de transitar por ali. Ninguém quer arriscar um petroleiro de 2 bilhões de dólares numa zona de guerra. Resultado? O trânsito pelo Estreito de Hormuz caiu para 1/4 do nível normal. De cerca de 17 milhões de barris por dia, passou para apenas 4 milhões. Isso aconteceu nos últimos dias. E o mercado reagiu imediatamente. O petróleo tipo Brent, que é o principal referencial de preço para o mundo inteiro, subiu acima de 82 dólares por barril na abertura do mercado. Em um único fim de semana, o petróleo registrou a maior alta em 4 anos. 4 anos. E os analistas já estão falando que, se a situação continuar, o preço pode chegar a 120 dólares por barril. 120 dólares. Vou te explicar por que esse número importa tanto para você, brasileiro. Mas antes, preciso terminar de te contar o que está acontecendo lá fora. Para piorar, uma empresa chamada Saudi Aramco, que é basicamente a empresa de petróleo do governo da Arábia Saudita, uma das maiores do mundo, precisou interromper as operações de uma de suas refinarias, a refinaria de Ras Tanura. Esse lugar é enorme, processa 550 mil barris por dia e é um dos principais terminais de exportação de petróleo do Oriente Médio. Por que foi interrompida? Drones iranianos tentaram atacar a instalação. 2 drones foram abatidos, mas os destroços caíram sobre a refinaria e causaram um incêndio. Como medida de precaução, eles fecharam parte das instalações. Mais um golpe na já combalida logística de exportação de petróleo da região. Agora vem a parte que realmente preocupa os especialistas. O JP Morgan Chase, que é um dos maiores bancos e uma das maiores firmas de análise financeira do planeta, publicou um relatório detalhado sobre o que acontece se o Estreito de Hormuz continuar bloqueado. E o cenário não é bonito. Os 7 maiores produtores de petróleo da região, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Catar, Omã, Iraque e Irã, têm capacidade total de armazenamento em terra de aproximadamente 343 milhões de barris. Parece muito, né? Mas não é. Se eles continuam produzindo petróleo, mas não conseguem exportar, os tanques vão enchendo. Calculando a taxa de produção, eles têm espaço para 22 dias. Mais uns 60 navios tanque vazios flutuando na região podem adicionar mais 50 milhões de barris de capacidade temporária, o que estende esse prazo para, no máximo, 25 dias. 25 dias.
Depois disso, os tanques transbordam, literalmente, e os produtores são forçados a parar de produzir. Não porque querem, mas porque não têm onde colocar o petróleo. Pensa comigo, a economia mundial é dependente de petróleo. Gasolina, diesel, querosene de avião, plásticos, fertilizantes, tudo isso vem do petróleo. Se os maiores produtores do mundo forem forçados a parar de produzir, o que acontece com o preço? Dispara. E não um pouquinho. Dispara de um jeito que o mundo ainda não viu nas últimas décadas. A OPEP+, que é o cartel que reúne os maiores países produtores de petróleo, incluindo Rússia, Arábia Saudita, Iraque, Emirados, Kuwait, Cazaquistão, Argélia e Omã, até chegou a um acordo para aumentar a produção em 206 mil barris por dia a partir de abril. Isso normalmente seria uma notícia que derruba os preços, mas o JP Morgan aponta o problema óbvio. De nada adianta produzir mais se você não consegue exportar. Se o Estreito de Hormuz continua bloqueado, toda essa produção adicional fica represada no Oriente Médio, sem saída para o mercado mundial. É como abrir mais uma torneira numa banheira com o ralo tapado. A água não vai a lugar nenhum. Há uma saída alternativa. A Arábia Saudita e os Emirados têm oleodutos que contornam o Estreito de Hormuz e chegam a terminais no Mar Vermelho e no Golfo de Omã. Mas a capacidade combinada desses oleodutos é limitada. Ela não dá conta de substituir o volume que normalmente passa pelo estreito. É um paliativo, não uma solução. E mesmo esse paliativo fica sob ameaça enquanto a guerra continua. Agora vamos trazer tudo isso para o Brasil. Vamos falar de você, da sua vida, do seu dinheiro. O Brasil é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Temos o pré-sal, temos a Petrobras, temos reservas enormes. Mas você pode estar se perguntando, se o Brasil produz petróleo, por que a guerra no Oriente Médio nos afeta? A resposta é simples e ao mesmo tempo frustrante. Porque o petróleo tem preço internacional. O petróleo que a Petrobras extrai da nossa costa é vendido com base no preço do Brent, que é definido no mercado global. Quando o Brent sobe, o preço do petróleo brasileiro também sobe, porque a Petrobras pode vender sua produção para qualquer comprador no mundo pelo preço de mercado. E se o governo brasileiro quiser que a gasolina seja mais barata internamente, precisaria subsidiar esse preço, o que cria outros problemas econômicos. Vamos fazer as contas. Hoje, o litro da gasolina comum no Brasil está em torno de R$ 6,50 em média, variando de estado para estado. O preço final da gasolina no posto depende de vários fatores. O preço do petróleo cru, o custo de refino, os impostos federais e estaduais, que no Brasil são altíssimos, e a margem dos distribuidores e postos. Quando o petróleo estava em torno de $70 por barril, chegamos a esse patamar de preço. Agora o petróleo já está em $82, e os analistas falam em $120 se a crise se agravar. Faz o raciocínio. De 70 para $120 é um aumento de 71% no preço do petróleo. Esse aumento não se transmite integralmente ao preço da gasolina, porque parte do preço final é composta por impostos fixos e custos que não variam com o petróleo. Mas uma parte significativa sim. Historicamente, quando o petróleo sobe 70%, a gasolina no Brasil sobe entre 30% e 40%, dependendo de como a Petrobras e o governo reagem. Partindo de R$ 6,50, um aumento de 40% nos levaria a cerca de R$ 9,00. E se a desvalorização do real em relação ao dólar acompanhar esse movimento, o que normalmente acontece em crises globais, o impacto pode facilmente superar os R$ 10,00 por litro. R$ 10,00 por litro de gasolina no Brasil. Parece absurdo, mas os números levam até lá se a situação no Oriente Médio não se resolver rapidamente. E aqui não estou inventando catástrofe. Estou fazendo contas com base nos dados disponíveis. Em outros países da América Latina, que têm estruturas tributárias parecidas ou economias mais vulneráveis, esse impacto pode ser ainda maior. Mas o Brasil seria certamente atingido de forma severa. E sabe o que é pior? A gasolina não é o único problema. Quando o petróleo sobe, o diesel sobe junto. E o diesel no Brasil é o combustível que move os caminhões, os ônibus, os tratores, os navios. É o combustível que leva a soja do Mato Grosso até o Porto de Santos, que leva a carne de Goiás para os supermercados de São Paulo, que distribui tudo o que você consome.
Quando o diesel fica caro, o frete fica caro. Quando o frete fica caro, tudo fica caro. A inflação que começa no Oriente Médio chega no preço do feijão, da carne, do pão, do shampoo. É uma cadeia que conecta uma guerra a 13 mil quilômetros de distância com o seu supermercado aqui no bairro. E tem mais. O Brasil importa uma quantidade significativa de fertilizantes. E boa parte da produção global de fertilizantes usa gás natural como matéria-prima. O gás natural do Oriente Médio também passa pelo Estreito de Hormuz. Se a crise se agravar, fertilizantes ficam mais caros. Fertilizantes mais caros significam custos maiores para a agricultura. Custos maiores na agricultura significam mais inflação nos alimentos. Estamos falando de um efeito cascata que começa em Hormuz e termina na mesa do brasileiro. Agora vou falar de algo que muita gente não está prestando atenção: o papel da Índia nessa crise e o que isso significa para a Rússia. A Índia é o terceiro maior importador de petróleo do mundo, e aproximadamente metade de todo o petróleo que a Índia importa passa pelo Estreito de Hormuz. São cerca de 2,5 a quase 3 milhões de barris por dia. Além do petróleo, 2/3 do gás natural liquefeito que a Índia consome também vem do Oriente Médio por essa rota. É uma dependência enorme. Então, quando a crise começou, o governo indiano e as empresas de refino do país se reuniram em caráter de urgência para discutir planos de contingência. E a alternativa que está na mesa é clara: voltar a comprar petróleo da Rússia em volumes maiores. Isso porque a Rússia, desde a invasão da Ucrânia, tem vendido seu petróleo com desconto significativo para países que não aderiram às sanções ocidentais. A Índia aproveitou muito isso nos últimos anos, mas vinha reduzindo essas compras enquanto as rotas do Oriente Médio estavam funcionando normalmente. Agora, com o Oriente Médio em chamas e o Estreito de Hormuz semi-paralisado, a Índia precisa de um fornecedor alternativo, e a Rússia está de braços abertos. Isso nos leva a uma análise que incomoda muito quem está do lado ocidental nesse conflito. A crise no Oriente Médio está paradoxalmente beneficiando a Rússia. Em dois sentidos claros. Primeiro, o preço do petróleo sobe, e a Rússia, apesar de todas as sanções, continua exportando petróleo. Cada dólar a mais no preço do barril vai direto para os cofres do Kremlin. Se o petróleo foi de 70 para 82 dólares, e a Rússia exporta em torno de 7 a 8 milhões de barris por dia, estamos falando de um incremento de receita diária de 80 a 90 milhões de dólares por dia. Em um ano, isso se transforma em dezenas de bilhões de dólares extras para o governo russo financiar, entre outras coisas, a guerra na Ucrânia. Segundo, se a Índia voltar a aumentar as compras de petróleo russo, isso alivia a pressão que as sanções ocidentais tentavam criar sobre Moscou. É uma ironia cruel da geopolítica. Os Estados Unidos atacam o Irã em nome de objetivos estratégicos, e o efeito colateral imediato é fortalecer economicamente o adversário que eles mais querem enfraquecer, que é a Rússia. Não estou dizendo que os americanos não pensaram nisso. Estou dizendo que o mundo é complexo o suficiente para que as consequências de uma ação sejam completamente opostas à intenção original. E o Brasil, nesse xadrez geopolítico, fica numa posição curiosa. Somos um grande produtor de petróleo, então, do ponto de vista das exportações, preços mais altos nos favorecem no curto prazo. A Petrobras aumenta sua receita, o governo arrecada mais. Mas somos também uma nação de 215 milhões de pessoas que dependem do diesel para mover sua economia, que tem uma frota enorme de carros a gasolina, que importam fertilizantes, que vivem numa economia inflacionária historicamente sensível a choques externos. O ganho que vem pelos royalties do petróleo não compensa o prejuízo que chega na forma de inflação, frete mais caro e poder de compra corroído. Para o brasileiro comum, a conta sempre fecha no negativo nesses cenários. E isso precisa ser dito claramente, sem eufemismo. Quando o mundo pega fogo lá fora, quem paga a conta aqui dentro é a classe trabalhadora brasileira. Agora a pergunta que todo mundo quer responder: quanto tempo essa guerra vai durar? Quando o petróleo vai voltar a ficar mais barato? Essa é a pergunta de $1 trilhão, literalmente. E a resposta honesta é que ninguém sabe. Mas podemos raciocinar a partir dos incentivos de cada lado. Os Estados Unidos têm um interesse fortíssimo em resolver isso rápido. Por quê?
Porque Donald Trump, que está de volta ao poder, baseia grande parte de sua popularidade interna no custo de vida. Drill, baby, drill é o slogan: produzir mais petróleo para baixar o preço da energia. Se a guerra no Oriente Médio fizer o petróleo explodir para $120 o barril, a gasolina americana vai a patamares recordes e a popularidade de Trump vai pelo ralo junto. Um presidente americano que começou uma operação militar e, como resultado, os americanos estão pagando $6 o galão na bomba de gasolina, não dura muito politicamente. Então Trump tem um incentivo poderoso e muito pessoal para encerrar isso rapidamente. Israel, por sua vez, tem objetivos militares específicos contra o programa nuclear iraniano. Se a operação for cirúrgica e atingir esses objetivos em poucas semanas, a pressão para um cessar-fogo aumenta dramaticamente. Historicamente, conflitos entre potências de porte médio no Oriente Médio, que não evoluem para guerras totais, tendem a se estabilizar em semanas a poucos meses. Não estou dizendo que vai ser fácil ou sem consequências humanitárias graves. Estou dizendo que o modelo de conflito que se parece mais provável aqui, pelo menos na análise dos mercados, é de duração relativamente curta. O Irã, por outro lado, está numa posição complicada. É um país que sofre há décadas sob sanções econômicas pesadíssimas. Sua economia já está debilitada. Uma guerra prolongada com os Estados Unidos e Israel seria devastadora para o país. O regime iraniano sabe que não pode ganhar num confronto direto e sustentado com o poderio militar americano. O que eles podem fazer é causar dano suficiente para tornar o custo político do conflito insuportável para os americanos e fechar o Estreito de Hormuz, mesmo que indiretamente, através do medo e da retirada voluntária dos navios. É exatamente esse tipo de alavancagem. Mas mesmo aqui há um limite. Quanto mais tempo o estreito fica paralisado, maior a pressão internacional sobre todas as partes para negociar. A China, que é o maior importador de petróleo do mundo e que depende massivamente do Oriente Médio, vai pressionar atrás dos bastidores por uma solução. A Europa, já sofrendo com seus próprios problemas energéticos, vai pressionar. A Índia, como já vimos, está buscando alternativas, mas preferiria que a rota normal voltasse a funcionar. A pressão convergente de potências econômicas que não têm interesse em ver o petróleo explodir vai ser enorme sobre os Estados Unidos. Minha hipótese, como analista, olhando para os incentivos de cada lado, é a seguinte: se não houver uma escalada dramática nas próximas 2 a 3 semanas, como um ataque iraniano a navios americanos ou um ataque americano à infraestrutura civil iraniana de grande escala, a situação tende a se estabilizar em alguma forma de cessar-fogo tácito dentro de 30 a 45 dias. As operações militares entram em pausa. Negociações começam, ainda que informais. O tráfego pelo Estreito de Hormuz vai retomando gradualmente, à medida que os donos de navios voltam a se sentir seguros. Se isso acontecer, o petróleo que estava em $82 começa a recuar. Os analistas do JP Morgan, da Goldman Sachs e outros, que estimavam chegar a $120, vão revisar suas projeções para baixo. Em 3 a 4 meses, o Brent poderia estar de volta na faixa de $70 a $75. Isso ainda não traz a gasolina ao patamar que estava antes da crise imediatamente, porque preços de combustível têm uma inércia, sobem mais rápido do que descem. Mas dentro de 6 meses de estabilização, o preço estaria voltando ao patamar normal. Agora, se houver escalada, se o Irã decidir usar seus mísseis balísticos contra bases americanas no Golfo, ou se os Estados Unidos decidirem ir muito além dos alvos nucleares e atacar infraestrutura crítica iraniana, aí o cenário muda completamente. O petróleo a $120 vira realidade, e o patamar de R$ 10 o litro no Brasil, que parecia hipótese extrema, se torna projeção plausível. E talvez nem seja o teto, mas repito, os incentivos hoje apontam para uma resolução relativamente rápida. Trump precisa de gasolina barata para sua narrativa política. O Irã não aguenta uma guerra longa. Os compradores de petróleo do mundo todo vão exercer pressão máxima para que o fluxo volte ao normal. A lógica econômica empurra todo mundo para a mesa de negociações. Para o Brasil, a lição aqui vai além do preço da gasolina. Essa crise deveria ser um alerta para uma questão estrutural que nosso país ignora há décadas:
a dependência de um mercado global de commodities volátil e de decisões geopolíticas que acontecem completamente fora do nosso controle. Somos um país com uma das maiores reservas de petróleo do mundo, uma das maiores reservas de energia renovável, solar, eólica, hidrelétrica. E ainda assim, ficamos reféns do que acontece num estreito a 13 mil quilômetros de distância. Por quê? Porque não investimos o suficiente em refino. Porque não investimos o suficiente em infraestrutura de gás doméstico. Porque não aproveitamos plenamente nosso potencial de energia renovável para eletrificar o transporte. Porque cada vez que o petróleo fica barato, a urgência de diversificar a matriz energética vai para o fundo da gaveta. E aí, quando uma crise como essa explode, corremos o risco de pagar R$ 10 o litro numa das maiores nações produtoras de petróleo do planeta. É como um fazendeiro que tem a maior plantação de soja do estado, mas compra pão na padaria do vizinho porque nunca construiu seu próprio moinho. Tem o recurso, não tem a estrutura para aproveitá-lo plenamente em benefício da própria população. O que os brasileiros precisam entender é que a geopolítica não é entretenimento. Não é assunto só para especialista, para diplomata, para jornalista de canal de notícias. A geopolítica é o que determina quanto você vai pagar no posto amanhã. É o que determina se a inflação vai comer o seu salário no próximo semestre. É o que determina se o caminhoneiro vai fazer greve de novo porque o diesel ficou insustentável. A geopolítica é a vida real, é o seu dia a dia, mesmo que você nunca tenha ouvido falar do Estreito de Hormuz antes de hoje. Trump e Netanyahu tomaram uma decisão militar que vai custar caro para os iranianos, sem dúvida. Mas essa conta vai ser paga também por um motorista de aplicativo em São Paulo, por uma professora em Fortaleza, por uma família em Porto Alegre que vai ao supermercado e vê tudo mais caro. Eles não votaram nisso, não foram consultados, mas vão pagar assim mesmo. Essa é a crueldade e a brutalidade do sistema econômico global. As decisões de poder são tomadas por poucos. As consequências são distribuídas por todos. E os que têm menos proteção econômica, as classes médias e trabalhadoras de países como o Brasil, são sempre os que mais sofrem quando o mundo destabiliza. Meu nome é Marcelo Rocha, sou brasileiro, acompanho geopolítica e economia há anos, e quando vejo uma situação como essa, minha obrigação é te contar com clareza o que está acontecendo, o que pode acontecer e o que isso significa para você. Não para criar pânico, para criar consciência. Porque um povo informado faz escolhas melhores, pressiona seus governantes de forma mais inteligente e entende que o que acontece no mundo é responsabilidade também nossa, como nação, como sociedade, como cidadãos. Espero que o Estreito de Hormuz volte a funcionar rapidamente. Espero que a guerra seja curta e que o diálogo prevaleça. Espero que o petróleo volte a cair, que a gasolina não chegue a R$ 10 e que essa análise se torne apenas um exercício intelectual sem consequências práticas. Seria a melhor das hipóteses. Mas se não for assim, se a guerra escalar, se o bloqueio durar mais de 25 dias, se os tanques de armazenamento transbordarem e a produção for cortada, então esse momento que estamos vivendo agora, março de 2026, vai ser lembrado como o início de uma das maiores crises energéticas das últimas décadas. E o Brasil vai sentir isso na pele. Fique atento, acompanhe as notícias, entenda o que está em jogo e, se puder, pense 2 vezes antes de encher o tanque completo daqui para frente, porque esse preço pode não existir mais daqui a alguns meses.